Olá pessoal, nós faremos agora a correção da prova de 2014 para acesso em 2015 do Prof. Letras. A prova começa com a prova discursiva, né? Nós temos aí alguns excertos, o 1, 2 e o 3, e vem aí a proposta de produção textual. Considerando os pontos de vista dos autores acima e a sua experiência como professor de língua portuguesa, produza um artigo de opinião a ser publicado numa revista especializada no ensino de língua, no qual você se posicione sobre a questão a seguir. O ensino de língua portuguesa no ensino fundamental deve ter como foco o estudo da gramática. Aqui a gente vê a importância das leituras, né? Sobre letramento, sobre ensino de língua portuguesa, né? São leituras que nos darão argumentos em nossa produção textual, né? Seja no que diz respeito à produção de um artigo de opinião ou mesmo de uma carta aberta, que são os dois gêneros textuais cobrados na avaliação do Prof. Letras, né? Nós vamos ter um momento específico para discutir sobre as provas discursivas do Prof. Letras, ok? Então, passemos agora para as questões objetivas. A prova começa com o seguinte texto: Para que serve a literatura? De Gabriel Perricet. A arte em geral e a literatura em particular não servem para nada? São atividades cuja grandeza reside nessa sublime inutilidade? A fruição de uma pintura, de um poema, de uma obra de arte é apenas isso? Fruição? No entanto, o prazer que sentimos na leitura de um conto, de um romance, de uma crônica, é um prazer interessante e interessado. O prazer estético que a literatura proporciona nos torna mais atentos às dores e aos odores da vida. Kafka dizia que um livro deve ser como martelo que rompa a espessa camada de gelo sob a qual nos escondemos. Afinal, para que serve a literatura? Para que escrever um texto? Brincar com as palavras, conceber imagens, metáforas? Para que criar diálogos entre seres inventados, descrever mundos paralelos, fazer jorrar e enxurrar lágrimas invisíveis? O professor francês Antoine Compagnon tem uma resposta simples e impactante. Quando começamos a ler uma narrativa ou um poema, corremos o risco de nos tornar diferentes do que éramos antes dessa leitura. A literatura nos transforma. Leituras educadoras são aquelas que nos transformam, não só em leitores melhores, mas em pessoas mais atentas ao próprio ato de viver. Essa transformação se opera, por exemplo, na maneira de ver o mundo. Aprendemos a ver o que não víamos antes, como nos fazem entender esses versos do poeta mineiro Murilo Mendes. As mãos veem, os olhos ouvem, o cérebro se move. A luz desce das origens através dos tempos e caminha desde já na frente dos meus sucessores. Somos todos poetas. É como se nossa percepção ganhasse força, nossa sensibilidade aumenta, o tato, a visão e a audição se deslocam. O cérebro, preso aos lugares comuns, começa a se mover para todos os lados. Experimentamos a lucidez, enxergamos o passado e o futuro mais nitidamente. Tornamos, assim, pessoas mais críticas, menos manipuláveis. Já não nos seduzem certas programações, certos discursos, certas certezas. Até mesmo certas obras literárias se mostram insuficientes quando outras já nos ensinaram a escolher e a ler melhor. A ler melhor as linhas e as entrelinhas, a forma e o fundo, o óbvio e o interpretável. Não precisamos mistificar a leitura como se o toque mágico da palavra literária operasse milagres, mas é um fato constatável que ler mais e melhor nos ajuda a vencer algumas submissões. Lendo com frequência, tendemos a exigir de nós mesmos e de nossos interlocutores uma clareza maior ao falar, mais sutileza ao pensar, um pouco mais de originalidade ao viver. Do que fala a literatura, afinal de contas?
ainda que se refira a outros planetas, a outras sociedades, a outras terras, a outros seres. É sempre de mim que a literatura fala, de mim e de você. É sempre de nossas esperanças e desesperos que ela fala. É da nossa humanização e da nossa desumanização que ela fala. Lendo intensamente, sentimos-nos intensamente visados. Reforçamos nossa autoconsciência e daí brota a vontade de resistir. A desistite é uma doença da alma que nos faz abrir mão da responsabilidade de viver. Uma existência sem sentido nos leva à desistência. Desistimos de encontrar nos meandros dos significados comuns, que dormem durante décadas no dicionário, um sentido especial para prosseguir na vida, no jogo da vida, na leitura da vida. Desistir é também desistir de pensar. A leitura educadora, em contrapartida, convida à resistência, ao uso da inteligência, ao desejo da experiência, ao sentido da urgência. Um personagem complicado denuncia minhas complicações. Um verso cheio de ambiguidades me interroga. Vou buscar meu tempo perdido, vou respirar meu sopro de vida, vou contar meus 100 anos de solidão. Num tempo em que a atividade dos professores parece ter sido substituída pela informação abundante e pelo entretenimento onipresente, a literatura pode vir em nosso auxílio, porque nela é possível encontrar caminhos para a formação de si mesmo e para o reencontro com nossos semelhantes, que são, em última análise, nossos dessemelhantes. Resistir tem a ver com o reconhecimento de quem nós somos e nosso autorreconhecimento. É de justiça, e isso ninguém discute, que os outros reconheçam o nosso valor. Mas se não formos nós os primeiros a reconhecê-lo, nada feito. Nós valemos, em boa medida, aquilo que lemos. Nossas leituras fazem parte de nossa identidade. Somos o que lemos e o modo como lemos. Gostar de ficção nos aproxima da realidade. O músico Jorge Montner costuma dizer que existem 2 tipos de imbecis: os imbecis que não leem e os imbecis que leem. A diferença é a seguinte: os que leem conhecem a extensão da imbecilidade própria e alheia, ao passo que os que não leem ignoram até mesmo a sua lamentável situação. Os que fogem da leitura mal desconfiam de que andam perdidos em todos os espaços. As perguntas retornam: para que serve mesmo a literatura? Será uma disciplina, entre outras, ou uma coisa belamente inútil? Primeira questão. Considerando o texto em sua totalidade, o seu objetivo prioritário é... Então, uma questão, como costuma cair nos exames do Prof. Letras, né, que envolve justamente a organização linguística do texto, ou seja, aborda mais especificamente a questão da tipologia textual. Então, vamos lá. Alternativa A. Explicar, por meio de citações de autoridade, o caráter utilitário da literatura no processo ensino-aprendizagem, evidenciando que, diferente do que pensa um senso comum, ela não se presta tão somente à fruição estética. Bem, citações de autoridades são citações que nós fazemos, né, de pesquisadores, estudiosos sobre a área, né, da qual nós trazemos como foco de nosso texto. Como nós podemos perceber, né, o foco do texto é justamente discorrer sobre a utilização da literatura. E a gente não encontra, né, um predomínio de citações de autoridade nesse texto. Ele traz algumas referências, né, a escritores e também a um professor. No entanto, isso não predomina no texto. E em uma dessas citações, como por exemplo os versos de Murilo Mendes, né, não dizem respeito exatamente sobre a importância da literatura. Portanto, a alternativa A está falsa. Alternativa B. Problematizar, a partir de uma reflexão em torno da educação criadora, como a literatura, por meio de seu caráter humanizador, pode ser um agente transformador dos sujeitos. A opção está verdadeira. De fato, né, a literatura é vista como um agente transformador dos sujeitos.
Como nós podemos ver no quarto parágrafo, né? Leituras educadoras são aquelas que nos transformam, não só em leitores melhores, mas em pessoas mais atentas ao próprio ato de viver. E daí nós tiramos também, né, o caráter humanizador da literatura. E realmente nós encontramos aí uma problematização, né? Uma vez que são constantes, principalmente nos primeiros parágrafos, né, as várias perguntas que o autor faz, como a arte em geral e a literatura em particular não servem para nada, são atividades cuja grandeza reside nessa sublime inutilidade. A fruição de uma pintura, de um poema, de uma obra de arte é apenas isso, fruição, né? Então aqui ele está problematizando, né? Trazendo aqui perguntas, né? Que no decorrer do texto ele vai buscar responder, né? Traz outras perguntas, como também, afinal, para que serve a literatura? E termina o texto também problematizando, né? As perguntas retornam. Para que serve mesmo a literatura? Será uma disciplina entre as outras ou uma coisa belamente inútil? Então, de fato, o objetivo do texto, o objetivo prioritário, né, é problematizar. Portanto, a opção correta é a opção B de bola. Opção C. Mostrar que as pessoas que leem exclusivamente literatura estão habilitadas para produzirem textos de natureza vária, mais criativos, coesos e coerentes, né? A opção está falsa, né? As pessoas que leem apenas literatura estão habilitadas para produzirem textos, né? Aqui ele está excluindo outros tipos de textos, né, que não têm esse viés estético, né, da literatura. E, de fato, isso não é mostrado no texto. Ele não trata exclusivamente da literatura, né, como algo necessário para se produzir um texto. Opção D. Respondeu o questionário feito no título, defendendo a tese de que apenas a leitura estética é capaz de proporcionar a transformação de cidadãos em pessoas melhores. Olha só aquelas palavrinhas que costumam cair em opções falsas, né? Apenas, somente, né? Em nenhum momento ele diz que apenas a leitura estética é capaz de proporcionar a transformação de cidadãos em pessoas melhores. Ele diz que essa leitura estética, né, advinda da literatura, pode fazer isso, né? Proporciona sim a transformação de cidadãos, mas não é apenas esse tipo de leitura, ele não fala isso, ok? Portanto, a opção correta da primeira questão é a opção B. Segunda questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que os professores devem priorizar o maior número de informações para que os alunos possam fruir o texto literário. Ele não fala isso, né? Não tem nenhuma passagem que ele diz que os professores devem dar prioridade a esse maior número de informações. Alguns candidatos poderiam até marcar essa opção, né, baseado aí no parágrafo 3º da segunda parte do texto, né, onde diz: num tempo em que a atividade dos professores parece ter sido substituída pela informação abundante e pelo entretenimento onipresente, a literatura pode vir em nosso auxílio. Então, na verdade, é o contrário, né, do que consta na alternativa A. Os professores não devem priorizar esse número abundante de informações, né? No parágrafo que a gente acabou de ler, consta que isso está acontecendo, que no momento onde nós temos um grande volume de informações, a literatura pode vir justamente como um complemento da formação desse leitor. Portanto, a opção A está falsa. Opção B. A leitura literária é fundamental para estimular todos os sentidos do corpo, que são acionados na produção de textos com originalidade. Bem, o candidato poderia até se confundir, né, ao fazer a leitura do parágrafo que vem logo depois dos versos de Murilo Mendes. O parágrafo é o seguinte: é como se nossa percepção ganhasse força, nossa sensibilidade aumenta, o tato, a visão e a audição se deslocam, o cérebro, preso aos lugares comuns, começa a se mover para todos os lados. Experimentamos a lucidez, enxergamos o passado e o futuro mais nitidamente. Então, de fato, nós temos aqui uma alusão aos sentidos, né? Porém, levando ao pé da letra, nós não temos aqui abordados, né, todos os sentidos. Portanto, no texto não diz que a literatura literária, né,
A leitura literária é fundamental para estimular todos os sentidos do corpo. Isso o texto não diz. E também não faz referência a produção de textos com originalidade, né? Textos originais, né? Ele não faz referência a isso também. Portanto, a opção B está falsa. Opção C. A leitura literária é fundamental na formação de sujeitos reflexivos, lúcidos, resistentes a discursos manipuladores e a sentidos cristalizados. A opção está correta, né? De fato, ele faz referência à leitura literária, né? Como forma de conscientizar os leitores, né? Frente a textos, por exemplo, né? Que possam gerar uma submissão, né? Textos manipuladores, né? É o que a gente encontra aí no penúltimo parágrafo da primeira parte do texto, quando ele diz: não precisamos mistificar a leitura como se o toque mágico da palavra literária operasse milagres, mas é um fato constatável que ler mais e melhor nos ajuda a vencer algumas submissões. Lendo com frequência, tendemos a exigir de nós mesmos e de nossos interlocutores uma clareza maior ao falar, mais sutileza ao pensar, um pouco mais de originalidade ao viver. E também, claro, essa leitura literária nos torna resistentes, né, a esses sentidos cristalizados, como nós podemos ver no primeiro parágrafo da segunda parte do texto. A desistite é uma doença da alma que nos faz abrir mão da responsabilidade de viver. Uma existência sem sentido nos leva à desistência. Desistimos de encontrar nos meandros dos significados comuns que dormem durante décadas no dicionário, né? Aqui estão justamente esses sentidos cristalizados, né? Que já viraram verdadeiros fósseis, né? Um sentido especial para prosseguir no jogo da vida, na leitura da vida, ou seja, no lugar de continuar com aqueles mesmos significados, né, que dormem décadas no dicionário, a leitura proporciona essa mudança, né, esse sentido especial. Portanto, a opção C está verdadeira. Alternativa D. Os professores estão sendo solicitados a dar mais informações de forma lúdica para que os alunos possam decodificar o texto literário. Não há referência a isso, né? A utilização da ludicidade no ensino de literatura, por exemplo, né? E também não há essa referência à decodificação do texto literário, até porque a decodificação é um processo mecânico, né? Decodificar não significa necessariamente interpretar o texto, compreender o texto. Decodificar é meramente você transformar os grafemas em fonemas, né? Um bom exemplo de uma decodificação mecânica que a gente costuma fazer é quando a gente lê receitas, né? Uma receita médica, e onde nós encontramos lá nomes de remédios, né? Nomes os mais esquisitos, né? E quando a gente vai pedir na farmácia, a gente simplesmente decodifica aquele nome, transforma os grafemas em fonemas, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que está lendo, mas o farmacêutico acaba interpretando isso, né? Interpreta essa mensagem. Então, decodificar não é interpretar. Defender a mera decodificação é deixar de lado a criticidade do texto, né? A interpretação de um texto. E não é o que a gente encontra nesse texto que fala sobre a utilização da literatura, né? Portanto, a opção D está falsa. A opção correta da segunda questão é a opção C de casa. Terceira questão. Com base nas ideias expostas no texto, há uma concepção de leitura subjacente que considera o ato de ler como: alternativa A, atividade e interação de um sujeito para interpretar e atribuir sentido ao mundo, né? A opção está verdadeira, né? De fato, a leitura é vista como uma atividade. Quem lê não está desenvolvendo um papel passivo, né? Nesse processo. Ele também está agindo sobre o texto, né? Até porque quando ele se depara com o texto, ele também está produzindo um texto, né? No contato com esse texto que ele está lendo. Então, ao ler um texto, ele produz um novo texto, ou seja, ele está agindo, né? E essa ação ela é feita por meio dessa interação de um sujeito
para interpretar e atribuir sentido ao mundo com um texto, né? Então, de fato, a opção A está verdadeira. Opção B, atividade de atribuir sentido a palavras do texto para decifrar o mundo, né? Na verdade, essa ideia de decifrar o mundo é como se o mundo tivesse seu significado próprio, independentemente da interpretação do leitor. Então, é como se existisse apenas um significado de mundo, né? E cabesse aí ao leitor decifrar esse significado. E não é isso que o texto defende. Ele defende justamente que cabe ao leitor atribuir sentido ao mundo. Então, se o leitor atribui sentido ao mundo por meio dessa interação que ele tem, né, com o texto, né, a gente pode dizer que há vários sentidos de mundo. Ou seja, o sentido que eu atribuo a um texto não vai ser o mesmo sentido que você vai atribuir a esse texto. Se fosse considerado como algo que devesse ser decifrado, né, o significado deveria ser o mesmo, independentemente dos nossos conhecimentos de mundo que vão nos auxiliar, né, nessa leitura. Então, de fato, não se trata aí de decifrar o mundo, mas sim, como nós vimos na opção A, atribuir sentido ao mundo, ok? Portanto, a opção B está falsa. Opção C, decodificação de frases e sinais para se orientar no mundo e na vida, né? Aquilo que a gente falou na questão anterior, né? O texto não defende essa decodificação de frases e sinais, tá, ok? Não é decodificar, e sim interpretar, tá, ok? Geralmente, quando cai uma questão dessas, né, no Prof. Letras, e justamente a proposta do Prof. Letras é tratar a leitura não como uma mera decodificação, né? Ou seja, algumas questões a gente acaba marcando, né, mesmo sem ler o texto, porque a gente já conhece a proposta do Prof. Letras, né? A questão do interacionismo, né? Quando se fala de ensino de gramática, a gente sabe que não é um ensino de gramática visto a partir do ponto de vista reducionista, da gramática meramente tradicional, normativa. A gente já vê que a proposta do Prof. Letras é diferente, né? Então, algumas questões, alguns itens de questões, a gente acaba já vendo, né, que se caminham para o falso, né? Porque justamente vão de encontro aos conceitos pregados pelo próprio Prof. Letras, ok? Portanto, a opção C está falsa. Opção D, assimilação das ideias do autor para extrair informações relevantes, né? Essa ideia de assimilação também traz essa passividade por meio do leitor, né? O leitor não é passivo, não é alguém que simplesmente assimila as ideias do autor. Ele atribui sentido às ideias do autor, ok? Então, vejam bem, pessoal, o leitor ele deve sempre ser visto como um agente, não meramente um paciente, alguém que recebe o texto, alguém que recebe informações, ok? Ele está agindo sobre o texto, ele está atribuindo sentido ao texto, ok? Portanto, a opção correta da terceira questão é a opção A. Quarta questão. Considerando os versos do poema de Murilo Mendes citados no texto, o quinto parágrafo. O quinto parágrafo é justamente aquele que fala sobre os sentidos, né? Retomando novamente o quinto parágrafo. É como se nossa percepção ganhasse força, nossa sensibilidade aumenta, o tato, a visão e a audição se deslocam, o cérebro, preso aos lugares comuns, começa a se mover para todos os lados. Experimentamos a lucidez, enxergamos o passado e o futuro mais nitidamente. Vamos às opções. Opção A. Apresenta truncamento na progressão das ideias, ao se apoiar em versos cuja função é acessória. A opção está falsa, né? A gente não encontra truncamento na progressão das ideias. Até porque a gente pode dizer que ele está aqui no campo semântico referente à sensibilidade, né? Quando ele fala de percepção,
tato, visão, audição. Então não há truncamento de ideias, muito menos na progressão. Alternativa B, explicita todas as ideias presentes nos versos necessárias à compreensão do leitor, tornando-se redundante, né? A opção está falsa, não há como explicar todas as ideias presentes no texto, né? Até porque você pode atribuir uma ideia presente nos versos que não esteja presente nesse quinto parágrafo, né? Então, de fato, ele não explicita todas as ideias presentes nos versos. Portanto, a opção B está falsa. A opção C é autônomo em relação aos versos, pois entre ambos não se estabelece relação semântica necessária, né? Também está falso. A gente encontra sim uma relação semântica entre esses dois elementos, entre os versos e o quinto parágrafo. E esse primeiro período do quinto parágrafo, quando ele diz é como se nossa percepção ganhasse força, ele está fazendo referência sim aos versos de Murilo Mendes. Ele está aqui justamente explicando esses versos, né? A ideia que vem desses versos, ele está explicando, é como se nossa percepção ganhasse força, né? Como se existisse uma continuação das ideias presentes no verso. Então, há sim uma relação semântica entre os dois. Alternativa D, mantém com eles uma relação metalinguística, uma vez que explica o sentido desses versos. Exatamente isso, né? O quinto parágrafo vem para explicar o sentido que consta, né, nos versos de Murilo Mendes. Uma vez que nos versos nós encontramos referência aos sentidos, né, e o quinto parágrafo aborda a experiência com a sensibilidade por meio dos sentidos, né, como tato, visão e audição. Portanto, a opção D está verdadeira. Quinta questão. Quanto à progressão temática, o autor. Alternativa A. Utiliza no sétimo parágrafo um movimento de concessão em relação ao que foi afirmado no parágrafo anterior. E o sétimo parágrafo começa da seguinte forma: não precisamos mistificar a leitura como se o toque mágico da palavra literária operasse milagres. Mas é um fato constatável que ler mais e melhor nos ajuda a vencer algumas submissões. Vamos fazer aqui referência ao parágrafo anterior, né? No parágrafo anterior ele fala que a literatura nos torna menos manipuláveis, como nós encontramos no primeiro período, né? Por meio da literatura, a gente não se seduz mais com certas programações, certos discursos, né? A gente acaba lendo melhor as linhas e as entrelinhas, a forma e o fundo, o óbvio e o interpretável. Ou seja, a literatura proporciona tudo isso, né? Proporciona essa libertação, né? Mas, como consta no sétimo parágrafo, apesar da literatura fazer isso, ele diz: não precisamos mistificar a leitura como se o toque mágico da palavra literária operasse milagres. Ou seja, mesmo fazendo tudo isso, ela também não opera milagres, né? E é aqui justamente que a gente encontra a concessão, né? Ela proporciona tudo o que consta no sexto parágrafo, mas, né, a gente também não precisa dizer que ela opera milagres. E é justamente aí que a gente encontra a concessão. Portanto, a alternativa A da quinta questão está verdadeira. A alternativa B. Utiliza ao longo do texto a estratégia de perguntas e respostas para tão somente manter a coesão textual, né? Está falso, né? A utilização de perguntas e respostas, essa problematização, ela não diz respeito apenas à questão da coesão textual. Pode ser um aspecto de estilo do autor, né? Podendo até mesmo estar atuando como um leitor hipotético, né? É como se o leitor estivesse fazendo essas perguntas a ele mesmo. Por isso que ele traz essas perguntas. E ao trazer essas perguntas hipotéticas, que provavelmente o leitor esteja fazendo, né, ele também acaba atraindo a atenção do leitor para continuar a leitura do texto, para justamente chegar aí à resposta dessas perguntas. Então não se trata de algo meramente referente à coesão textual. Portanto, a opção B está falsa.
Opção C. Assinala essa progressão com o uso predominante de parágrafos articulados por subordinação. E a opção está falsa, né? A gente não encontra esse uso predominante de parágrafos articulados por subordinação. A gente encontra sim uma progressão textual, né? O tema ele vai progredindo, mas os parágrafos não são subordinados uns aos outros, ok? Opção D. Assinala essa progressão com a repetição de um mesmo tópico frasal em cada parágrafo. A opção está falsa, né? Nós temos tópicos frasais diferentes nos parágrafos, ou seja, não é o mesmo tópico frasal que vai se repetindo. E lembrando que o tópico frasal, né, é justamente aquela oração que costuma vir no início do parágrafo e traz já a ideia central desse parágrafo, ok? Então a gente não vê repetições de tópicos frasais nos parágrafos. Portanto, o que a gente encontra aí como opção verdadeira na quinta questão é a opção A. Sexta questão. Em relação ao oitavo parágrafo, é correto afirmar. Vejamos novamente o oitavo parágrafo. Do que fala a literatura, afinal de contas? Ainda que se refira a outros planetas, a outras sociedades, a outras terras, a outros seres, é sempre de mim que a literatura fala, de mim e de você. É sempre de nossas esperanças e desesperos que ela fala. É da nossa humanização e da nossa desumanização que ela fala. Sendo intensamente, sentimos-nos intensamente visados. Reforçamos nossa autoconsciência e daí brota a vontade de resistir. Opção A. Há predomínio do paralelismo para manter a forma composicional adequada ao gênero discursivo utilizado. De fato, há sim o paralelismo, né? As preposições são utilizadas adequadamente, né, para manter a regência correta dos verbos, como por exemplo o verbo falar, né? Do que fala a literatura? Fala de quê? Fala de mim e de você, de nossas esperanças e desesperos, da nossa humanização e da nossa desumanização. E em relação ao verbo referir-se, né? Ainda que se refira a outros planetas, a outras sociedades, a outras terras, a outros seres. Então nós temos aí a permanência da preposição para justamente manter a regência correta do verbo referir-se. Portanto, o paralelismo se mantém, né? Não há uma quebra de paralelismo aí. E a função desse paralelismo não é manter a forma composicional do gênero discursivo utilizado, mas sim, como nós podemos ver na opção D, né, manter a simetria sintática ou semântica da construção frasal relativa à regência verbal, aquilo que a gente acabou de falar. E outra coisa, não confundam gênero discursivo com gênero textual, ok? Muitas vezes nós encontramos a utilização dessas expressões, gênero discursivo e gênero textual, como sinônimos, mas eles têm uma diferença. O gênero discursivo ele chega a ser mais amplo e se aproxima mais da proposta de Mikhail Bakhtin, com a ideia de gênero discursivo como um conjunto de enunciados, né, que compartilham de características semelhantes. E esse conjunto de enunciados, por compartilharem essas mesmas características, acabam formando, né, uma espécie de gênero discursivo. Então, quando se fala em gênero discursivo, já está implícita aí a ideia do discurso como algo construído historicamente, a questão da polifonia também está presente, uma multiplicidade de vozes, né? Enquanto que ao falar de gênero textual, não necessariamente a gente faz referência a esses fatores. Por isso que eu considero a noção de gênero discursivo mais ampla do que gênero textual, apesar de muitos tratarem aí como dois conceitos sinônimos. Vamos agora às outras opções. Opção B. A repetição do artigo definido A no segundo período torna a frase semanticamente redundante, comprometendo a coesão textual. E vamos ver aqui o segundo período, né, do parágrafo 8º. Ainda que se refira a outros planetas, a outras sociedades, a outras terras, a outros seres,
É sempre de mim que a literatura fala. Na verdade, o artigo definido A só aparece uma vez nesse período, ele não se repete, ele aparece só na frente de literatura, né? É sempre de mim que a literatura fala. Aí nós temos um artigo definido, A. Os outros que aparecem, né, são as preposições, ainda que se refira a outros planetas, a outras sociedades, a outras terras, a outros seres. Então aqui nós não temos artigo definido, nós temos a preposição a. Portanto, não há repetição do artigo definido, muito menos o efeito redundante, né, que é relatado no item B. Portanto, ele está falso. Item C. O pronome ato no nos enclítico ao verbo é inadequado, pois a norma culta só admite a ênclise em início de frase. Esse pronome aparece justamente no seguinte período. Lendo intensamente, sentimos-nos intensamente visados, né? A utilização do nos aí está correta, né? Uma vez que nós temos uma pausa identificada pela vírgula, né? E considerando a norma padrão, após vírgula, nós não devemos começar com o pronome, devemos utilizar a ênclise, né? Que é o que está acontecendo aí, sentimos-nos. Portanto, essa expressão, seguindo a norma padrão, né? Ou norma culta, como ele diz aí, está correta. E também a norma culta, né, ela não admite apenas a ênclise em início de frase. Nós podemos também utilizar a ênclise no meio da frase. Portanto, essa opção está falsa. E a opção D, há predomínio do paralelismo para manter a simetria sintático-semântica da construção frasal relativa à regência verbal, né? E essa opção está verdadeira, nós já discutimos anteriormente. Sétima questão. No que concerne às vozes presentes no texto, conclui-se que a. As aspas servem apenas para demarcar o discurso indireto. A opção está falsa, né? Nós até encontramos aí no segundo parágrafo, né? Quando ele faz referência a Kafka, o que Kafka diz em um livro, né? Que um livro deve ser como, aí vem as aspas, martelo que rompa a espessa camada de gelo, né? Aqui ele está fazendo uma citação literal do que consta no livro. Então não se trata aqui de um discurso indireto, mas sim de uma citação literal. E também no primeiro parágrafo, a utilização das aspas em inutilidade. Não se trata aqui de um discurso indireto. Nós podemos até identificar um tom irônico, né, na utilização de aspas em inutilidade, né? Será que realmente é inútil? Portanto, a opção A está falsa. Opção B. As citações corroboram rigorosamente o ponto de vista defendido no texto. E, de fato, as citações utilizadas pelo autor confirmam, né, a opinião dele em relação à literatura. Então, quando ele cita Kafka, né, quando ele cita também o Antoine Compagnon, então, de fato, essas citações elas ratificam, elas corroboram, né, vão ao encontro do que pensa o próprio autor. Portanto, a opção B está verdadeira. Opção C. O discurso alheio é sempre citado em modalização autonímica. A modalização autonímica, né, ela acontece quando o dizer, né, aquilo que é dito, se representa não como algo que é evidente. Por si mesmo, ele não é evidente. Ou seja, é algo que a partir daquilo que é dito se torna incerto. Como exemplo, né, quando eu digo a linguística é uma ciência fácil, se é que vocês me entendem. Então, essa segunda expressão, se é que vocês me entendem, né, torna meio que incerta a primeira expressão. A linguística é uma ciência fácil. E é uma modalização, né? Porque se você não interpretar isso, se você entender que a linguística é uma ciência difícil, né? Eu já posso me desculpar pelo que eu afirmei,
claro, com a desculpa de que você não me entendeu, né? Agora, se você considerar a ciência como a linguística como uma ciência fácil, então você está indo ao encontro do que eu estou falando, né? Então você me entendeu. Tá? A modalização a gente utiliza justamente para preservar a nossa face diante daquilo que a gente está falando, né? Então, essa modalização autonímica é uma modalização que a gente utiliza para fazer com que o dito não seja evidente por si mesmo. Então, quando eu falo que a linguística é uma ciência fácil, esse dito, né, ele não é evidente por si mesmo. Por quê? Porque logo depois eu já venho com a modalização, se é que vocês me entendem. Tá ok, pessoal? E não é isso que a gente verifica no texto. O discurso alheio não é citado em modalização autonímica. Opção D. A citação de autoridade é parafraseada para ratificar a visão do autor, né? Citação de autoridade são as referências que nós fazemos a pesquisadores, estudiosos do tema que está sendo abordado por nós, né? Então, quando a gente cita trechos de obras, né, falas desses estudiosos, nós estamos fazendo uma citação de autoridade, uma vez que eles são autoridade naquele assunto, né? Quando a citação ela é parafraseada, a gente utiliza as nossas próprias palavras, né, para fazer essa citação. Então, não é uma citação literal, não é uma citação do texto tal qual ele consta na obra produzida por esses estudiosos. A opção D está dizendo que a citação de autoridade é parafraseada, mas o que nós vemos aqui não é uma paráfrase, mas sim uma citação literal, ou seja, o autor não está contando com as próprias palavras aquilo que ele viu nas obras desses autores, né? Ele simplesmente retirou o trecho tal qual consta nessas obras e pôs aí. Portanto, não é uma paráfrase, e sim uma citação literal. Portanto, essa opção está falsa. A opção correta da sétima questão é a opção B de bola. Oitava questão. No que se refere à progressão temática do texto, é correto afirmar que: opção A. A compreensão do 10º e do 12º parágrafos depende do paralelismo sintático-semântico estabelecido entre esses dois parágrafos. O 10º parágrafo começa com desistir, é também desistir de pensar. E o 12º parágrafo começa com resistir, tem a ver com o reconhecimento de quem nós somos. E, vendo bem esses dois parágrafos, nós percebemos que a compreensão de um não depende, né, do outro. Portanto, não há essa relação de dependência do paralelismo sintático-semântico, né, de um parágrafo com o outro. Portanto, a opção A está falsa. Opção B. Existe uma incoerência na relação de contrajunção estabelecida entre o primeiro e o segundo parágrafos. E, pessoal, relação de contrajunção é uma relação adversativa. Então, às vezes, eles utilizam algumas nomenclaturas que são sinônimas, né, daquelas que a gente já está acostumado. Então, vocês podem até aí na impressão do material de vocês, né, puxar uma setinha dessa contrajunção e marcar adversativa, uma relação de oposição, tá ok? O primeiro parágrafo fala da literatura, né? Ele traz aqui alguns questionamentos a respeito da utilização da literatura como apenas algo para a fruição, né? Será que é realmente isso? E ele vai dizer no segundo parágrafo que a literatura ela proporciona essa fruição, esse prazer. Então, não há uma relação de oposição entre o primeiro e o segundo parágrafo. No primeiro, ele lança um questionamento. Será que a literatura é apenas fruição? E no segundo parágrafo, ele diz que a literatura é fruição, né? Ela não apenas é fruição. Portanto, não há uma relação de oposição. A opção B está falsa. Opção C. Existe uma redundância entre o primeiro, o terceiro e o último parágrafos que prejudica a progressão das ideias. É uma opção que já dá, que de cara a gente já poderia marcar como falsa, né? Até porque na própria leitura do texto,
a gente não identifica esse prejuízo na progressão das ideias, né? A gente viu que justamente as ideias elas progridem harmonicamente. Esses 3 parágrafos, né, aos quais a opção faz referência, de forma alguma prejudicam a progressão das ideias. Portanto, a opção C está falsa. Opção D. A leitura eficaz do 10º e do 12º parágrafos depende exclusivamente de informações explicitadas anteriormente. E vejam que no 10º parágrafo, o primeiro período já começa com desistir é também desistir de pensar, né? Daí surge o questionamento, desistir de quê? A gente não sabe, né? Então, lendo exclusivamente esse parágrafo, fica aí a dúvida em relação ao desistir, né? Desistir de quê? E a gente chega a esse complemento vendo os parágrafos anteriores, né? Quando, por exemplo, no fim do 8º parágrafo consta aí, e daí brota a vontade de resistir. E no início do 9º parágrafo, a desistite é uma doença da alma que nos faz abrir mão da responsabilidade de viver. Então, desistir de quê? É algo que a gente vai encontrar nos parágrafos anteriores, né? Portanto, a compreensão do 10º parágrafo e também do 12º parágrafo, né? Ela necessita, né, para que haja compreensão, necessita dos parágrafos anteriores, né, para a gente saber do que nós estamos desistindo, né, e a que nós estamos resistindo. Portanto, essa opção D está verdadeira. 9ª questão. Sobre a linguagem empregada no texto, opção A. O uso predominante da primeira pessoa assegura que o autor é uma autoridade em relação à temática em foco. A gente não tem essa segurança simplesmente pela utilização da primeira pessoa. O fato, né, de estar na primeira pessoa, o autor trazer o que pensa, isso necessariamente não nos traz a informação de que ele seja uma autoridade em relação à temática em foco, né, em relação, por exemplo, ao que está sendo discutido sobre a literatura. Portanto, a opção A está falsa. Opção B. O emprego parcial da terceira pessoa justifica-se por tratar-se de um gênero discursivo pertencente à esfera jornalística. De fato, há a utilização da terceira pessoa, uma vez que a temática é justamente a literatura. Então, há muitos momentos em que ele fala da literatura, utilizando verbos na terceira pessoa. No entanto, não se trata de um gênero discursivo pertencente à esfera jornalística. E geralmente a gente encontra nos textos jornalísticos uma linguagem mais clara, simples, que busca a imparcialidade e a objetividade. E assim, a gente encontra nesse texto, né, muitas marcas de subjetividade, o que leva à descaracterização de um gênero discursivo pertencente à esfera jornalística. Portanto, a opção B está falsa. Opção C. O emprego parcial da terceira pessoa justifica-se por tratar-se de um gênero discursivo pertencente à esfera acadêmica. Textos pertencentes à esfera acadêmica não utilizam parcialmente a terceira pessoa, mas sim predominantemente. Então, o emprego da terceira pessoa predomina nos textos da esfera acadêmica e não são partes de um texto acadêmico, né? Portanto, a opção C está falsa. Opção D. O uso predominante da primeira pessoa evidencia que o autor construiu um texto com marcas de subjetividade. Está verdadeiro. De fato, nós encontramos muitas marcas de subjetividade nesse texto. Até mesmo as aspas, né, utilizadas em inutilidade, aí presente no primeiro parágrafo, é uma marca de subjetividade. E a primeira pessoa ela está presente em praticamente todos os parágrafos desse texto, trazendo consigo aí essas marcas de subjetividade. Portanto, a opção D está verdadeira. 10ª questão. Leia os trechos a seguir. Kafka dizia que um livro deve ser como martelo que rompa a espessa camada de gelo sob a qual nos escondemos. Trecho 2. São atividades cuja grandeza reside na sublime inutilidade.
Trecho 3. A desistite é uma doença da alma que nos faz abrir mão da responsabilidade de viver. Uma existência sem sentido nos leva à desistência. Leia as afirmações a seguir sobre o uso das aspas nos trechos 1, 2 e 3. É o tipo de questão que costuma cair em todos os exames do Prof. Letras, né? Aquela questão que nós temos as afirmações, né? E depois a gente vai ter que marcar a opção que contém as afirmações verdadeiras. Então, uma dica que eu sempre costumo dar é a gente identificar aquelas que são as mais gritantes, né? Seja no que diz respeito à marcação como verdadeira ou marcação como falsa. Então sempre vai ter aquele item que a gente vai ter certeza de que é verdadeiro ou de que é falso. Então, a partir dessas certezas, a gente já vai fazendo eliminações, né, para justamente diminuir, claro, as chances de erros que a gente vai ter. Então vamos lá, afirmação 1. As palavras ou expressões em destaque foram destacadas pelas aspas, porque o enunciador, nos 3 casos, não adere ao que é dito. Essa opção está falsa, né? Se a gente considerar as aspas como a marcação de uma citação e considerando também questões anteriores, onde nós vimos que as aspas estariam justamente marcando uma fala de autoridade, né? E quando a gente utiliza a fala de autoridade de alguém que conhece o assunto, de um estudioso que conhece o assunto, é para justamente defender as nossas próprias ideias. Então nós utilizamos a fala de autoridade como argumento para defender as nossas ideias. E se ele traz essas citações, né, que estão aí entre aspas, é justamente para mostrar que aquilo que ele está dizendo deve ser considerado. Portanto, o autor, né, do texto, ele adere sim ao que está sendo dito nessas citações. Então a alternativa 1 está falsa. Sabendo que ela está falsa, eu já posso eliminar as opções C e D, porque nas opções C e D consta aí a alternativa 1 como verdadeira. Então sobram apenas as afirmações A e B, né? Então eu teria já aí 50% de chances de acertar. E vejam que tanto na A como na B consta a afirmativa 2 como verdadeira. Então eu já parto aí do pressuposto de que a 2 seja verdadeira, né? O enunciado utiliza aspas na palavra inutilidade, a fim de transferir ao coenunciador a responsabilidade de inferir que o substantivo utilizado para designar as artes e a literatura é inadequado. É exatamente isso que acontece. Quando ele utiliza as aspas em inutilidade, não é ele que está dizendo que é inútil, é justamente o coenunciador. Seriam aqueles que poderiam dizer que isso é inútil, né? Mas ele utiliza as aspas para justamente mostrar que ele não concorda com isso. Portanto, a afirmativa 2 está verdadeira. 3. No trecho 1, o enunciador exime-se de qualquer responsabilidade pelas informações dadas, além de se distanciar do que é dito por discordar do ponto de vista do enunciador citado. E assim, pessoal, fica muito claro que ele não discorda do ponto de vista da citação, né? No caso, citação que ele faz do Franz Kafka, né? De que o livro deve ser como um martelo que rompa a espessa camada de gelo. Então, na verdade, ele não se distancia disso, muito pelo contrário, ele concorda com isso e ainda acrescenta, né, a espessa camada de gelo sob a qual nos escondemos. Aqui já é a fala do autor, né? Ou seja, ele concorda com Franz Kafka, ele não discorda, né, de Franz Kafka. Portanto, essa afirmativa 3 está falsa. Sabendo que a 3 está falsa, isso também não me leva a marcar a opção correta, né? Até porque tanto na A como na B não consta a terceira afirmativa, ou seja, já partimos aí, antes mesmo de analisar a terceira, de que ela seria falsa, né? De fato, ela é falsa. Alternativa 4.
No trecho 3, a palavra foi destacada tão somente com o intuito de chamar a atenção do leitor para um novo tipo de estereótipo. Aqui ele está fazendo referência à palavra desistite, né? E ele não se limita, claro, na utilização das aspas para esse novo tipo de estereótipo. Na verdade, as aspas estão sendo utilizadas para mostrar que se trata de um neologismo, né? Uma palavra inventada. Mas, claro, pela própria raiz dessa palavra inventada, né, a gente é levado ao significado dessa palavra. Então, a gente entende do que se trata, apesar de ser um neologismo. Então, essas aspas estão sendo utilizadas para mostrar que se trata de uma palavra nova, né, de um neologismo. Portanto, a afirmativa 4 está falsa. Sabendo que a 4 está falsa, eu já elimino a letra B, né? Sobra apenas a letra A como verdadeira. Vamos ao item 5. Nos trechos 2 e 3, as palavras em destaque foram utilizadas de maneira irônica e, por isso, são rejeitadas pelo autor do texto. No que diz respeito à ironia, nós poderíamos até considerar que no trecho 2, quando ele traz a palavra inutilidade, entre aspas, a gente pode sim ver aí uma ponta, né, de ironia, né? De um tom irônico, que na verdade ele não considera como inútil, né? No entanto, a desistite, né, que está no trecho 3, não está sendo utilizada, essa palavra, né, de maneira irônica. Portanto, a afirmativa 5 está falsa. Afirmativa 6. No trecho 1, as aspas demarcam tipologicamente a exata reprodução das palavras do enunciador citado, evidenciando a adesão respeitosa do enunciador citante. Realmente é o que acontece, né? Trata-se aí de uma citação direta, quando a gente traz exatamente o texto que consta, né, na obra original. Se fosse, no caso, uma paráfrase, né, não seriam necessárias aí as aspas, né? Portanto, a afirmativa 6 está verdadeira. Então, na 10ª questão, a opção a ser marcada é a opção A.